Queridos irmãos, queremos com alegria saudar a todos com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos os que assistem e participam deste culto ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 113, no seu primeiro verso: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Assim seja bendito para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Este culto encerra as comemorações de aniversário da nossa igreja neste mês de outubro. Nós somos gratos mais uma vez ao Senhor pela vida da nossa igreja, pela casa do Senhor, por todos os seus membros e por todas as famílias da igreja. E neste culto, com alegria, nós recebemos, e será o pregador, o reverendo Sérgio, pastor auxiliar da primeira igreja presbiteriana de Niterói, a nossa igreja mãe. E nós agradecemos a Deus pela vida do reverendo Sérgio, por sua casa, família e também pelo seu ministério. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, querido, bendito e amado Pai, rendemos graças, Senhor, a Ti, louvamos o Teu nome neste dia e louvamos o Teu nome pelos séculos dos séculos. Agradecemos por Tua tão grande bondade para conosco, por Tua fidelidade, pelo Teu grande amor. Te adoramos, ó Pai, por Tuas misericórdias que têm se renovado sobre as nossas vidas a cada dia. Te agradecemos por Tua palavra, santa e bendita palavra ao nosso coração. Louvamos a Ti por Jesus Cristo, o Teu Filho amado, e por tão grande salvação que recebemos do Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos. Agradecemos a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa fonte de vida. Tu és a nossa esperança, o nosso alto refúgio. Em Ti confiamos e a nossa fé, Senhor, está depositada em nosso Deus. Aceita e recebe o culto que agora prestamos ao Senhor. Abençoa todos os atos desta celebração. Abençoa a Tua palavra que será pregada. Agradecemos e intercedemos pela vida do reverendo Sérgio. Pedimos que Tu uses sempre na exposição da palavra do Senhor e que Tu possas abençoar a sua casa, abençoar o seu pastorado, o seu ministério. Que a graça do Senhor seja com o Teu servo e seja, Senhor, com toda a sua família. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que o Teu grande amor seja conosco sempre e que Tu recebas esta nossa celebração e a nossa gratidão ao Senhor. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Como tema, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.
graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos lavos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Que livre, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do
Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Estamos aqui para o culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 145, de 1 a 13. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei meu, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendo e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em
Querida e amada Igreja do Senhor, convido a todos os irmãos para abrir a palavra de Deus no Salmo 138. Graças a Deus por sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos teus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém, e Deus abençoe a todos. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Poder do teu amor junto a ti, junto a ti. O teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia
Olá, meu irmão, minha irmã, da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Com muita alegria que hoje eu vou compartilhar uma palavra da parte do Senhor com os irmãos a convite do reverendo Joel. Quero agradecer desde já o convite para participar das comemorações do aniversário dessa amada igreja. Em nome do nosso pastor efetivo, reverendo Fernando, do Conselho da Igreja, nós queremos parabenizar a igreja por mais um ano de vida. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. E assim nos diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, eu te rogo por iluminação, para que nós possamos ouvir a tua voz à medida em que refletimos sobre a tua palavra. Assim nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, membro da Igreja Presbiteriana do Barro Vermelho, ao pastor, os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja, a todos os que neste mês de outubro têm o privilégio de comemorar mais um ano de organização dessa amada igreja. Você já pensou em sair da igreja? Você já pensou em chutar o balde? Você já pensou em abandonar tudo? Ou talvez você que esteja me ouvindo agora, me assistindo, e não é membro da Igreja Presbiteriana do Barro Vermelho e mesmo de nenhuma outra igreja, talvez você pense: será que eu gostaria de ser membro dessa igreja ou não? Será que eu prefiro ficar de fora? Será que eu estou aqui só ouvindo, legal, bom, mas ser membro? Quais pensamentos e perguntas já passaram pela sua mente nesse sentido? E eu estou fazendo essas perguntas a você que me ouve, mas eu lanço à luz do texto também uma pergunta a mais: será que nós pastores, o pastor dessa amada igreja, os presbíteros, os diáconos, os líderes, será que nunca na nossa mente houve o pensamento de sair, de ir embora, de chutar o balde, de largar tudo de vez? Essa carta, ela é escrita ao jovem pastor Timóteo, e logo no início é feita uma menção a um pedido do apóstolo Paulo, feito quando ele estava indo para Macedônia. Ele pediu a Timóteo que não saísse de Éfeso. Paulo, ele tinha estado ali uma vez, rapidamente, deixando Priscila e Áquila, e depois por cerca de 3 anos. Ele tinha uma relação tão boa com aquela igreja que, quando ele percebeu que ele não ia mais voltar, ele chamou os presbíteros até uma cidade próxima para se despedir deles e também avisá-los de que no futuro lobos vorazes iam tentar fazer um estrago. Nós não sabemos exatamente qual o motivo Timóteo teria para talvez querer deixar aquela cidade, aquela igreja. Talvez ir para um outro campo ministerial, talvez estivesse cheio dos problemas que ali existiam, ou somente via da parte de Deus um novo rumo para o seu ministério, para a sua vida. Ou gostaria de se unir novamente a Paulo, talvez,
como colaborador de Paulo. Nós não sabemos, mas nós lemos sobre o porquê o apóstolo diz para ele ficar. E ele diz para demonstrar certas pessoas, ou seja, para orientar, para fazer perceber o erro com o objetivo de corrigir o erro. E essa, obviamente, não era uma tarefa fácil. E Paulo escreve a carta a Timóteo praticamente determinando que ele permanecesse ali, reafirmando o seu pedido anterior para que cumprisse a sua missão e dando uma série de orientações de como agir nas mais diversas situações. Mas o que Timóteo poderia esperar daquelas pessoas, e mesmo hoje o que eu e você podemos esperar das pessoas, dos irmãos da igreja, o que nós podemos esperar de instituições feitas por pessoas? Será que ainda tem jeito para a igreja? Será que as lutas enfrentadas por Timóteo, os problemas vividos pelas igrejas do Novo Testamento, tantas vezes se mostram presentes em nós mesmos? Para que uma resposta sensata seja dada, é necessário nós recorrermos às primeiras palavras dessa carta, quando Paulo está na saudação e diz que escreve amando do Pai, aquele que é o nosso Salvador, e de Jesus, a quem o escritor chama de nossa esperança. Quando desejou fé, graça, misericórdia e paz ao jovem Timóteo, Paulo ele tinha em mente que, como fundamento de todas essas coisas, como base para tudo o que iria escrever, Jesus era a única esperança. Se a demonstração de Paulo tinha o objetivo de promover o amor que procede de uma fé sem hipocrisia, não eram os esforços de Timóteo, não eram os esforços de Paulo, de quem quer que fosse que poderiam gerar essa fé sem hipocrisia. Mas Jesus, o Senhor da igreja, é Ele quem iria fazer isso nos corações daquelas pessoas. Sim, Timóteo seria um instrumento, mas se havia alguma esperança de dar certo, é porque Jesus era a única esperança para aquele jovem pastor e a esperança para todo tipo de pessoas que estavam congregando na igreja de Éfeso e também para a igreja de hoje, a minha igreja onde eu estou, a sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, a toda e qualquer igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem desse texto é clara: Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa esperança e de todo tipo de pessoa. E o texto vai nos ensinar, numa primeira lição, de que Jesus Cristo é a esperança para os que promovem mais discussão do que o serviço de Deus. Na igreja de Éfeso havia um grupo de pessoas, possivelmente não numeroso, alguns que estavam agindo como se possuíssem alguma autoridade para ensinar, e a sua forma de colocar as coisas tinha tanta pompa e circunstância, de como se eles fossem doutores da lei, como se eles fossem mestres autorizados, pessoas que tinham grande conhecimento e até convicção sobre o que falavam sobre o Antigo Testamento. E aqui nós temos a expressão fábulas, que se refere à construção de extensas listas de ancestrais e de origens de famílias dos personagens, mas essas listas inventavam detalhes e histórias paralelas não registradas nas Escrituras. Essas histórias, essas fábulas, elas não tinham valor espiritual nenhum para edificação, e o destaque estava mais na imaginação e no drama do que na verdade propriamente dita, e também era uma estratégia para que aqueles que usavam desse tipo de ensino brilhassem aos olhos do seu público. Como é que esse tipo de problema se apresenta hoje? Primeiro, da mesma forma como no passado, aqueles que se entregam a deturpações da doutrina bíblica, que misturam filosofia, psicologia, autoajuda, esoterismo, ciências sociais e o que quer que seja com a interpretação bíblica e criam algo que não é o Evangelho. Eu quero deixar bem claro para você que me ouve, que há uma diferença substancial em usar o conhecimento humano como uma ferramenta auxiliar no estudo bíblico e confundir as coisas. É legítimo, é necessário nós usarmos todo o tipo de conhecimento quando nós estudamos, mas outra coisa é misturar ou mesmo substituir a verdade bíblica pelo que o homem cria e ensina. Uma segunda forma, e talvez de forma muito mais perniciosa, porque aparentemente tem legitimidade, o erro pode se manifestar em discussões teológicas que não levam a lugar nenhum.
Aprofundar-se, conhecer, estudar, não é pecado, não é errado, mas pegar-se em pequenos detalhes e coisas pequenas, não com o objetivo de edificar, mas de demonstrar conhecimento, de exercer domínio e controle sobre os outros, ou ainda falar de coisas que geram discussão pela discussão, torna-se perda de tempo, falta de foco e pior, causa dissensão, separação, mágoa, ruptura, quebra de relacionamentos saudáveis e escândalo para aqueles que não creem. Jesus é a nossa esperança. A palavra de Jesus, o Antigo e o Novo Testamento não são histórias desconexas ou sem propósito, são a verdade de Deus ao coração do homem. Quando a palavra da verdade é ouvida e o Espírito Santo gera a fé no coração do homem, essa fé não é uma fé hipócrita em si mesma. Fé hipócrita, ela não é fé. Mas o que Paulo quer dizer aqui é a respeito de uma fé que não é gerada pelo próprio ouvinte, ou mesmo por aquele que fala, não é um fruto de autoenganação daqueles que na verdade não creem, mas se colocam como se fossem crentes, como se fossem salvos. Não, a fé sem hipocrisia é aquela fé que leva a uma consciência boa, no sentido de que aqueles que creem se entendem pecadores e conhecem o perdão e a santificação de Deus. Esse Deus que opera no coração do pecador, no coração daquele que crê, e assim esse coração é preenchido pela pureza de Deus, buscando o que é santo, o que é justo, o que é puro, o que é amável, e que tem boa fama, que tem virtude, e consequentemente redunda em amor e em uma autodoação pelo próximo. Jesus é a nossa esperança, é a esperança para aqueles que promovem mais discussão do que o serviço de Deus. E em segundo lugar, o texto também vai nos mostrar que Jesus é a esperança para aqueles que se opõem à sã doutrina. E nesse ponto você pode imaginar que opor-se à sã doutrina está relacionado somente aos que filosoficamente ou teoricamente se colocam em contraposição à doutrina bíblica. Ou seja, é possível que numa primeira leitura você pense no que se opõe à sã doutrina como algo relacionado somente à teologia, a sistemas de pensamento, como o próprio erro daqueles que se arrogavam mestres da lei em Éfeso. E sim, isso está incluído, mas não é só. Quando o apóstolo Paulo fala de sã doutrina nas suas epístolas, trata-se de uma expressão com relação àquilo que foi ensinado, foi pregado pelos apóstolos de Jesus. Aquilo que foi pregado e ensinado pelos apóstolos sobre o que crer e quais as implicações práticas do crer. E assim o apóstolo faz uma transição em que ele fala do uso equivocado do ensino das Escrituras para o uso adequado delas. Assim que demonstre assim ele demonstra como as Escrituras, como a lei de Deus, elas apontam, elas indicam o lado pecaminoso do ser humano. Trata-se do aspecto moral do Evangelho. E aqui é necessário a gente fazer uma clara distinção entre moralidade e moralismo. O moralismo é uma patologia, é uma enfermidade da moral. Quando se fazendo valer da agressividade, da difamação, de uma pretensa superioridade moral, alguém tenta impor valores e práticas a outras pessoas. Agora, quando nós falamos em moral, nós estamos definindo um conjunto de valores e de práticas, e no caso bíblico, nós estamos falando a respeito do que Deus revelou ao homem como a sua vontade, e o apóstolo aqui enumera uma série de pecados morais. Interessante nós observarmos que estão todos relacionados aos mandamentos morais que estão resumidos nos 10 mandamentos. Os primeiros indicando pecados diretamente contra Deus, o rebelar-se contra a unicidade e exclusividade do Deus de Israel, o profanar o seu culto, voltando-se para as coisas criadas ao invés do Criador. E os seguintes, relacionados aos pecados contra o próximo, começando pelos pais, passando pelo assassinato, pela mentira e todo tipo de deturpações da sexualidade saudável. Assim, queridos, também é importante distinguir os papéis da lei e da graça. Infelizmente, há aqueles que de forma equivocada colocam a lei à parte da palavra de Deus, como se a lei não fizesse parte, como se o Antigo Testamento fosse uma espécie de uma outra Bíblia e ali houvesse um outro Deus. Isso é um erro fatal. O Novo Testamento apresenta Jesus como o cumpridor da lei de Deus, lei que o homem natural
não teria condições de cumprir. Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. A história bíblica tem um cronograma em que, de forma progressiva e gradual, tudo o que é necessário vai surgindo e se encaixando até que Jesus, a plenitude da revelação de Deus, venha ao mundo para resgatar o pecador. Isso colocado nós podemos entender quando Paulo fala que a lei é boa se usada de forma legítima, porque é justamente pela lei que nós somos advertidos do pecado, ou seja, quando erramos o alvo, quando não seguimos o propósito para o qual nós fomos criados e não fazendo a vontade de Deus, nós caímos, ferindo a nós mesmos e tantas vezes ao próximo. Nós somos acusados pela lei. A lei, ela não salva, e é justamente por ela, porque ela não salva, exatamente porque a lei não salva, é que nós precisamos de Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Porque não existe condição do pecador se salvar por si mesmo, não existe qualquer tipo de obra ou feito humano que seja capaz de pagar o preço do pecado, mas a misericórdia de Deus, tamanha misericórdia, tão maravilhosa, fez com que Ele entregasse seu próprio Filho. Ele sentiu nossa miséria e o seu amor nos presenteou com o que havia de melhor. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez pecado, apesar de ter cumprido a lei, e pagou o preço estipulado na lei, para que hoje nós possamos viver pela fé no Filho de Deus. Jesus é a nossa esperança, e a esperança também daqueles que se opõem a essa doutrina. Jesus é a esperança ainda, em último lugar, para os que foram encarregados da admoestação e da pregação do Evangelho. Não existe superioridade em Paulo ou em Timóteo. Não existe qualquer autojustificação neles, tanto quanto não existe em qualquer líder no presente. Quem era Paulo? Quem era Timóteo? Paulo foi aquele que antes de ser apóstolo tinha sido perseguidor. Ele que em outro tempo tinha consentido na morte do diácono Estevão, que foi apedrejado, acusado de blasfêmia, mas na verdade tinha sido assassinado por causa da inveja dos que não se arrependeram dos seus pecados enquanto ouviam a pregação daquele diácono. Paulo foi quem arrastou irmãos e irmãs, os tirando das suas casas e levando eles para as prisões, para serem castigados por causa da sua fé. Muitos perderam suas vidas. Paulo foi quem levou cartas de recomendação para que na cidade de Damasco se desenvolvesse a perseguição aos cristãos, mas foi ali naquele caminho para aquela cidade em que ele conheceu a Jesus, a única esperança da vida dele, da minha e da sua vida. Foi ali que Jesus se revelou para ele e temporariamente o cegou da sua vista natural, para que quando ele voltasse a ver, Paulo pudesse enxergar também com os olhos espirituais a verdade do Evangelho, como de fato aconteceu quando um discípulo chamado Ananias visitou a Paulo e orou com ele. E Timóteo? Timóteo era o filho de uma irmã chamada Eunice, neto de uma outra irmã chamada Lóide, e ele foi instruído na fé em Jesus desde que era uma criança. Não teve a mesma experiência radical da conversão de Paulo, mas ele conhecia o mesmo Jesus e o mesmo Evangelho, de forma que os crentes das cidades de Listra e de Icônio davam bom testemunho de quem ele era. E Paulo o levou como seu auxiliar, e Deus o colocou como pastor em Éfeso. Quando Paulo escreveu para esse pastor, escreveu para que ele admoestasse os que estavam no caminho errado, ou seja, para que falasse com eles, para que os orientasse no caminho de Jesus, para que exortasse aos mais idosos como se estivesse exortando o seu próprio pai, para que ele falasse aos jovens como se estivesse falando a irmãos, para que ele falasse às irmãs mais idosas como mães e às moças como irmãs. A função de pastores, a função dos líderes é indicar aquele que é a nossa própria esperança, Jesus. Esse é o cerne da pregação do Evangelho e de todos os ministérios da igreja, desde o pastor, passando pelos presbíteros, pelos diáconos e cada um que de alguma forma é investido de algum ministério. E mesmo a cada um de nós que não tem algum cargo ou função de nomeação, mas fomos chamados a pregar que Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa esperança e é de todos aqueles que nos ouvem. É claro e certo que todos os crentes são chamados a continuamente pregarem o Evangelho e fazerem discípulos em todo lugar por onde eles caminham. Tão certo quanto a igreja tem separado alguns dos discípulos para liderar esse esforço e publicamente exercerem o ensino, a admoestação, que são uma face da pregação do Evangelho, servindo, obviamente, de modelo aos crentes.
Por isso não pode haver nenhum tipo de vanglória ou vaidade ou má intenção naqueles que são colocados junto ao povo de Deus para ensiná-lo, para admoestá-lo. Nós somos chamados a fazê-lo com amor e não com violência. Somos chamados a servir ao povo de Deus para que os discípulos de Jesus se pareçam cada vez mais com o Mestre e não com a gente. Nós somos chamados a edificar e não para dividir. Nós somos chamados para curar e não ferir. Nós somos chamados para restaurar e não para destruir. Pastores, presbíteros, diáconos ou qualquer líder, nós não somos salvadores da igreja em qualquer área, em qualquer departamento, em qualquer coisa que seja. Nós não salvamos casamentos, não salvamos pessoas, nós não nos salvamos das nossas próprias crises espirituais ou institucionais, mas com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa pregação, nós devemos indicar Jesus o Salvador, porque nós precisamos, nós mesmos, dessa salvação em Jesus em todas as coisas. Quero concluir dizendo que a nossa esperança não se fundamenta em pessoas como nós. Ela está no homem-Deus, Jesus Cristo. Pertencendo a esta igreja onde eu estou, a Igreja Presbiteriana de Niterói, ou você, meu querido, da Igreja Presbiteriana de Barro Vermelho, ou pertencendo a qualquer outra, nossa esperança é tão somente Jesus. Nosso esforço, nossa presença, nossa membresia só tem sentido se for em Jesus, na força de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então eu quero dizer a você, fique muito tranquilo se já passou pela sua cabeça ir embora, chutar o balde, abandonar o barco, porque também já passou pela minha. Essa semana mesmo, ontem, na verdade hoje, talvez amanhã de novo, na próxima semana. Porque o caminho é apertado mesmo, uma porta estreita que dá para um caminho estreito, e são poucos os que seguem por esse caminho, mas o fim dele é a vida eterna em Jesus e é gratificante. Tem seus percalços, suas dificuldades, seus espinhos, mas ainda é o melhor caminho, o único caminho. Você, querido, que me assiste, não é membro da igreja, você que está nos ouvindo, chegando agora, seja bem-vindo a um lugar em que se prega de forma clara e inequívoca: Jesus é a nossa esperança, é a Jesus a quem nós seguimos, é a Ele a quem nós adoramos, é nele em quem nós confiamos, é a Ele a quem tentamos com todo o nosso esforço agradar. Nem sempre nós conseguimos, mas todos os dias nós recorremos a Ele, para que em graça nós sejamos reerguidos das nossas falhas, para que a nossa vida não se limite a uma lista de proibições, mas a uma obediência em amor, porque nós sabemos que tudo aquilo que Ele nos orienta em Sua palavra é o melhor para nós, porque Ele nos amou a ponto de entregar a Sua própria vida, morrendo na cruz e pagando o preço dos nossos pecados, para que a nossa vida não seja mais escrava do pecado. Eu gostaria que você tivesse em mente o seguinte: em primeiro lugar, não existe igreja local perfeita. Nem em Tessalônica, quem Paulo elogiava por sua fé operosa, seu amor abnegado, sua esperança firme. Eles tinham seus problemas, como falta de compreensão da segunda vinda de Jesus, por exemplo, e algumas pessoas lá não queriam trabalhar. Os Gálatas estavam se devorando uns aos outros e dando ouvido a gente que estava desvirtuando o evangelho. Não dá nem para falar dos problemas da igreja de Corinto, senão o sermão não acaba hoje. A igreja de Éfeso também tinha seus problemas, como, sem sombra de dúvida, cada igreja local, a igreja onde eu estou, a igreja para a qual falo hoje, todos temos nossos problemas. Costumes bons e outros que precisam mudar, estruturas que precisam ser aperfeiçoadas e outras talvez que precisem ser deixadas. Nisso tudo, nossa esperança não está fundamentada na instituição, mas em Jesus. Ele é a nossa esperança e por isso você é chamado hoje a reafirmar a sua fé em Jesus. Ou então, se você ainda não fez, a professar a sua fé em Jesus. Você é chamado a permanecer na sua igreja local, ou na igreja local em que Jesus te colocar para servir a Ele, para abençoar, usando seus dons e talentos, sejam quais forem, para que seja gerado no coração dos crentes fé, sem hipocrisia, boa consciência e amor, tanto em você quanto no próximo. Pessoas não são perfeitas. Em maior ou menor proporção, tantas e tantas vezes nós somos colocados em xeque, porque nós caímos em um ou outro tipo dos pecados aqui mencionados por Paulo. Não importa em qual desses tipos de pecado você caiu ou você esteja, Jesus pregou
o preço por cada um deles. Na cruz, você morre junto com Jesus e é sepultado. Mas ele, assim como ressurgiu, também faz você se reerguer. E com ele você é regenerado. Você é feito nova criatura. Uma nova página é aberta para que você possa escrever uma nova história. Não se engane com os que ficam somente na parte do Jesus te ama como você é. Isso é verdade, mas a outra parte também é verdade. Dizer que não existe mais lei é mentira também. A boa notícia completa para você afirma que em Jesus o pecado não te domina mais. Agora você é servo de Jesus e deve a ele obediência e que o peso da lei não está mais sobre você, porque Jesus já pagou por você. E por último, aos presbíteros, ao pastor, amigo, aos diáconos dessa amada igreja, sobre nós cai tamanha responsabilidade, porque é nosso dever cuidar para que a igreja seja encaminhada à nossa única esperança, Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Santo e eterno Deus, obrigado por mais um ano de vida da Igreja Presbiteriana do Barro Vermelho, pela vida do seu pastor, o reverendo Joel, amigo tão querido, pelo seu conselho, seus diáconos, por toda a liderança e por cada membro, desde aqueles mais antigos até os que foram recebidos recentemente, e por aqueles que estão nos ouvindo, que eles também sintam um desejo de permanecer nessa igreja e conhecer de Jesus e amar essas pessoas e a seguir o Senhor Jesus, amando esse povo a quem Ele amou, povo pecador falho, mas povo que ama muito o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa única esperança. E assim, Pai querido, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Queremos dizer da nossa alegria em poder nos dirigir a cada um dos irmãos, mas também da nossa saudade de todos vocês. Se Deus quiser, em breve estaremos novamente reunidos no templo, como corpo de Cristo. E nesse momento nós queremos convidar ao amado irmão a abaixar sua cabeça e juntos elevarmos nossos pensamentos ao Pai em oração. Deus Pai, Deus amado, bendito seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre, ó Pai. A Ti queremos, Senhor, apresentar o nosso louvor, a nossa adoração, como expressão, Senhor, de toda a nossa gratidão a Ti. Porque sabemos, Senhor, que Tu tens nos sustentado, Tu tens, Senhor, com a Sua bondosa mão, suprido, Senhor, todas as nossas necessidades. Tem nos dado, Senhor, saúde a cada um de nós. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, porque tens, Senhor, cuidado da Sua igreja. Nós queremos, Senhor, Te suplicar que continues a nos abençoar. Não temos outro Deus, Senhor, além de Ti. Reconhecemos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus, Deus santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus justo. E nós queremos, Senhor, Te suplicar que a Sua misericórdia e a Sua graça, Senhor, elas se renovem, ó Pai, a cada dia, como diz em Sua palavra e como é promessa Sua, Senhor. E cremos que Tu és um Deus de promessas. E a Tua palavra nos diz que Tu estarás conosco, Senhor, em todos os momentos que nós iremos precisar de Ti, Senhor. Sabemos que Tu estarás conosco. A Tua palavra, Senhor, nos diz que Tu és o nosso Deus presente nas tribulações, o nosso socorro, o nosso sustento, ó Pai. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. E Te pedimos, Senhor, que a Sua bondosa mão continue a sustentar a Sua igreja.
Te pedimos as tuas bênçãos para o conselho da igreja, a junta diaconal, todas as sociedades internas, toda a liderança da igreja, ó Pai. E que em breve, Senhor, no tempo do Senhor, possamos novamente retornarmos ao templo para cultuarmos a Ti, Senhor. Apresentarmos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, nosso único, suficiente e eterno Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, sustentador dos céus, da terra, de tudo que neles há, e que o carinho, o conforto, a alegria, o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.